Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 1, o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículos 26 a 38. Lucas 1, 26 a 38. E diz assim a palavra do nosso Deus. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E, entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho na sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Este texto leva-nos a um dos momentos mais extraordinários da história, o anúncio do nascimento de Jesus, aquele que é o nosso Salvador. Este episódio revela o plano soberano de Deus para a salvação da humanidade, destacando a natureza única de Jesus e a maneira como ele encarnou. Neste relato encontramos não apenas o anúncio do nascimento de Jesus, mas verdades profundas sobre a humanidade e a divindade de Cristo. E vemos também a forma como devemos responder, como Maria também respondeu. Ao longo desta pregação, nós vamos ver 3 pontos principais: a humanidade de Jesus, a divindade de Jesus e a resposta humana. Para começarmos, vamos dar um breve contexto também do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é único pela sua abordagem cuidadosa e detalhada dos eventos da vida de Jesus. Lucas era um médico historiador e este Evangelho destaca-se pela investigação meticulosa e pela ênfase na historicidade. Logo no início, se nós virmos em Lucas 1 a 4, Lucas declara que o seu objetivo é oferecer um relato confiável, baseado nos testemunhos oculares e fontes seguras. E mesmo no versículo 4 diz que é para reforçar a certeza de algo que ele já está informado, ou seja, de algo que já é tido como verdadeiro. Isto reflete também o compromisso de Lucas em apresentar os eventos como realidade histórica e não como mitos ou fábulas. Essa base histórica dá credibilidade ao relato que nós acabamos de ler. Neste episódio que lemos, vemos que o anjo Gabriel aparece a Maria para anunciar que ela dará à luz o Filho de Deus. Este evento extraordinário, que pode ser descartado como uma mera fantasia, é apresentado por Lucas como um acontecimento sobrenatural, mas também ele real, enraizado na história humana. A narrativa enfatiza a intervenção direta de Deus no mundo com a encarnação de Jesus, sendo um ponto central do plano divino para a redenção. A historicidade de Lucas reforça o caráter singular deste evento. Deus, o Criador do universo, torna-se homem em Jesus Cristo. Isto não é um mito distante, mas um marco real que transforma a história da humanidade. O cuidado de Lucas em situar os eventos no contexto histórico ajuda-nos a compreender que a encarnação não é apenas extraordinária, mas também profundamente significativa para a fé cristã e para a história da humanidade. Como primeiro ponto da mensagem, então, temos a humanidade de Jesus. No versículo 26, se os irmãos virem, vemos então que o anjo foi enviado por Deus a um local específico e num tempo específico.
Vemos aqui no versículo 26 que ele foi enviado a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Isso enfatiza que a vida de Jesus não é uma lenda ou um mito, mas uma realidade concreta que ocorreu num tempo e espaço específicos. Maria, uma jovem de Nazaré, e José, da casa de Davi, são personagens históricos com genealogias verificáveis. Essa ligação histórica reflete a humanidade de Jesus, que nasceu de uma mulher num ambiente cultural e histórico particular. A encarnação demonstra que Deus entrou na realidade humana, identificando-se connosco, na nossa experiência de vida limitada pelo tempo e pelo espaço. A humanidade de Jesus lembra-nos que Deus compreende plenamente as nossas limitações e circunstâncias. Ele conhece as nossas dores, Ele conhece as nossas lutas, Ele conhece os nossos desafios, porque Ele viveu como um de nós. E nós podemos ver isso mesmo em Hebreus 4,15, que diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. É este Jesus que encarnou, aquele que se identifica connosco, passou pelo mesmo que nós, mas sem pecado, como diz o autor aos Hebreus. E no versículo 27 podemos ainda ver outra parte da humanidade de Jesus aqui nesta passagem. Vemos a menção de Maria como uma virgem desposada com um homem da casa de Davi. E isto diz no versículo 27. A verdade é que Jesus nasceu de uma mulher. Ele foi concebido, milagrosamente, pelo Espírito Santo, mas nasceu de uma mulher, como nós. Como Paulo também afirma em Gálatas 4,4. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. A humanidade de Jesus é inegável. Ele foi gerado no ventre de Maria e nasceu como qualquer outro ser humano. E experimentou o desenvolvimento humano desde a concepção até à idade adulta. Ou seja, ele foi bebé como nós, ele cresceu, adolescente, jovem e tornou-se também adulto. Outra coisa que também nós podemos ver nesta passagem é a linhagem humana de Jesus. Se virmos no versículo 32, diz assim: e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Nós hoje já lemos em 2 Samuel 7, versículos 12 e 13. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Esta menção a Davi nesta passagem relaciona Jesus com a linhagem real de Israel, cumprindo as profecias sobre o Messias. Como já foi dito esta manhã, Jesus é o cumprimento último e perfeito desta profecia. Essa linhagem humana não é apenas simbólica, ela reforça que Jesus pertenceu à raça humana e foi parte da história de Israel. Ao identificar-se como descendente de Davi, Jesus toma sobre si a herança e as promessas feitas ao povo de Deus. Ele não veio como um estrangeiro à nossa experiência, mas como alguém que compartilha da nossa identidade, que compartilha também da nossa história. Ainda no versículo 33, vemos quando hoje afirma que Jesus reinará eternamente sobre a casa de Jacó. Aqui o texto destaca o cumprimento das promessas divinas e o alcance universal do reino de Cristo. A casa de Jacó refere-se a Israel, o povo escolhido de Deus, descendente de Jacó, cujo nome foi mudado para Israel em Gênesis 32, 28, podemos ver isso. Esse termo identifica Jesus como o Messias prometido, que governaria sobre Israel como Rei eterno. Desde o Antigo Testamento, Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó que da sua descendência viria uma bênção para todas as nações. Em Jesus, essa promessa cumpre-se plenamente. Ele é o Rei que trará justiça e salvação, e não apenas a Israel, mas a todos os que creem. Embora inicialmente relacionado ao Israel histórico, a casa de Jacó também representa o povo espiritual de Deus, incluindo os gentios. O reino de Jesus é eterno. Em Cristo, Deus cumpre as suas promessas, garantindo a salvação a todos os povos, a todos os que crerem no seu nome. Ainda no versículo 31,
vemos que Maria é informada pelo anjo: conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. O nome de Jesus significa Deus é salvação. Este nome tanto contribui para a identidade de Jesus enquanto homem, como também enquanto Deus ou divindade. Por um lado, ele é a própria salvação, ele é o próprio Deus. Por outro lado, aponta diretamente para a sua missão neste mundo, para a sua missão redentora. Essa missão só foi possível porque ele veio como homem, viveu entre nós, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar a vida eterna. A humanidade de Jesus não é apenas um detalhe na história, ele é essencial para a sua obra. Ele precisava, além de ser plenamente Deus, precisava de ser plenamente homem, para representar-nos diante de Deus e tomar sobre si a culpa dos nossos pecados. Esta passagem destaca aspectos fundamentais da humanidade de Jesus, especialmente no contexto da sua encarnação. Não apenas reafirma a divindade de Cristo, mas também revela a sua plena humanidade, que é essencial para a obra redentora que ele veio realizar aqui na Terra. E nós vemos em João 1,14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele habitou no meio de nós. Ele encarnou. Isto não é um mito, é uma realidade. Isto não foi fácil para ele. Podemos ter a tendência de achar que foi algo simples. Mas olhemos para a perspectiva que Paulo nos dá da encarnação de Jesus em Filipenses 2, 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz. Ele aniquilou-se a si mesmo, ele esvaziou-se, e não foi uma tarefa fácil. E podemos ver ainda em Hebreus 2, 17 a 18, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser um misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Era necessário que Jesus encarnasse para que nós nos reconciliássemos com Deus. Era necessário que ele vivesse uma vida perfeita e morresse na cruz pelos nossos pecados. Isto para poder expiar os nossos pecados. E por ter encarnado, como diz no versículo 18 de Hebreus 2, e por ter sido tentado, ele pode socorrer-nos. Esta é a nossa esperança na encarnação de Jesus. Ele pode socorrer-nos, porque ele em tudo foi tentado, mas ele não pecou. E nós temos a esperança, como diz em Hebreus, que ele pode socorrer-nos, pode socorrer aqueles que são tentados, como nós. Como primeiro ponto, então, tivemos a humanidade de Jesus. Como segundo ponto da mensagem, temos agora a divindade de Jesus. A mensagem do anjo Gabriel a Maria não apenas demonstra, então, esta humanidade que acabámos de ver, mas destaca também a divindade de Jesus. No versículo 31, como já vimos, podemos ver que ela dará à luz um filho, ao qual se chamará Jesus. O nome Jesus, anunciado pelo anjo Gabriel, não é apenas um nome comum. Como já vimos hoje, o nome significa Deus é salvação. Desde o início, o anjo deixa claro que este menino não seria apenas um profeta ou um mero líder humano, mas ele seria o próprio Salvador, enviado por Deus para resgatar o seu povo. O nome de Jesus não apenas define a sua missão, mas também reafirma a sua identidade divina e o plano eterno de Deus para a humanidade. No versículo 32 vemos também que Jesus será chamado Filho do Altíssimo e no versículo 35 que será chamado Filho de Deus. Esta declaração não apenas reconhece a origem celestial de Jesus, mas também é uma afirmação ousada da sua natureza divina. Este título aponta para a sua própria essência como parte da Trindade. Ao longo das Escrituras, a expressão Filho de Deus
é reservada para figuras com uma missão especial. Mas em Jesus, ela cumpre-se plenamente. Jesus é o cumprimento perfeito e único das profecias, pois Ele é o próprio Deus encarnado. No mesmo versículo 35, vemos que depois de Maria ter perguntado como essa concepção poderia acontecer, o anjo indica que Jesus seria concebido pelo Espírito Santo. A concepção virginal de Jesus é uma das verdades mais profundas desta passagem. O anjo Gabriel explica a Maria que o Espírito Santo viria e o poder do Altíssimo a cobriria com a sua sombra. Esse ato sobrenatural revela a união entre o humano e o divino em Jesus. Não houve intervenção humana neste processo. A concepção de Jesus é totalmente obra de Deus. Isso não apenas destaca a santidade de Jesus, mas também confirma a sua identidade como o Filho único de Deus, livre da corrupção do pecado. Quando Davi diz, no Salmo 51, em pecado me concebeu minha mãe, sobre Jesus não pode ser dito o mesmo. Jesus não foi concebido em pecado. O facto de ter sido concebido pelo Espírito Santo dá-nos a certeza que Jesus está livre de qualquer corrupção do pecado. Se ele tivesse sido concebido por um homem, Jesus nasceria pecador. Porque todos nós também fomos concebidos em pecado como Davi. Por isso todos nós nascemos pecadores, com inclinação para fazer o mal. Muitas vezes até fazemos aquela pergunta: quem é que ensinou a criança a mentir? Será que foram os pais? A criança era muito certinha e os pais, de forma muito sábia, foram ensinar a criança que mentir era a melhor coisa para a vida dela. Foi isto? Claro que não. A nossa inclinação é para fazer o mal. Daí precisarmos de Jesus, que se fez homem, que habitou entre nós, esteve sujeito a tentações, mas Ele não falhou. Morreu na cruz, sofreu aquilo que eu e tu mereceríamos sofrer, mas Ele não ficou morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia e ascendeu aos céus e está sentado à destra de Deus Pai. É este sacrifício que Jesus fez que nos dá a libertação do pecado que nos contaminou desde a concepção. Quem crer no sacrifício de Jesus como o sacrifício que lhe liberta da escravidão do pecado e se arrepender dos seus pecados, será salvo. Ainda no versículo 35, o anjo afirma que o menino que nasceria seria santo. Esse atributo é exclusivo de Deus, pois apenas Ele é completamente puro e separado do pecado. A santidade de Jesus indica que Ele é muito mais do que um humano especial. Ele é o próprio Deus em forma humana. A declaração é uma confirmação da doutrina da encarnação. Jesus é completamente humano e completamente divino, destinado a ser o mediador perfeito entre Deus e a humanidade. E Ele será santo porque o Espírito Santo o concebeu. Não porque Maria seja santa. Podemos ver ao longo da história que houve muitas pessoas separadas, mas Jesus é único porque Ele foi concebido pelo Espírito, que é santo. Ele é santo de forma particular porque nenhum outro foi concebido pelo Espírito Santo. E também podemos ver nesta passagem um contraste entre João Batista e Jesus Cristo. Nos versículos anteriores de Lucas 1, vemos o anúncio do nascimento de João Batista, isto na passagem de Lucas 1, 5 a 25. Assim como Maria, os seus pais Zacarias e Isabel foram surpreendidos pela ação milagrosa de Deus. Isabel era estéril e já avançada na idade, como vimos também no versículo 36, da mesma passagem que lemos. No entanto, Deus intervém sobrenaturalmente, mostrando que nada é impossível para Ele. Quando o anjo Gabriel aparece a Maria, o contraste começa a ser delineado. Enquanto João é descrito no versículo 15 como grande diante do Senhor, Jesus é apresentado Ele próprio como grande, em Lucas 1, 32. Enquanto o anjo indica que João será cheio do Espírito Santo, Jesus é apresentado como o Santo. E foi isto que nós acabámos também de ver. Ele é o próprio Santo. João tem uma missão grandiosa, mas Jesus é o cumprimento final da promessa divina de salvação. A concepção de João
é extraordinária, ninguém pode negar isto. Mas a de Jesus é única. João é concebido de forma milagrosa, mas dentro da ordem natural. Enquanto Jesus é concebido pelo Espírito Santo, sem intervenção humana, demonstrando a sua divindade. Jesus é a realização completa do plano de Deus. Ele não é apenas um profeta ou um mestre, como João Batista foi. Ele é o Salvador, aquele que tira o pecado do mundo. E esta passagem mostra-nos então a divindade de Jesus. Cada elemento da mensagem do anjo a Maria reforça a singularidade daquele que tem por nome Jesus, que é o Filho de Deus, que foi concebido pelo Espírito Santo e que é santo. Ele é o cumprimento último e perfeito das promessas do nosso Deus. Esta é a nossa confiança e a nossa esperança. Como primeiro ponto, então, tivemos a humanidade de Jesus. Como segundo ponto, a divindade de Jesus. E como terceiro e último ponto, temos a resposta humana. Maria era uma mulher comum, como nós, frágil e imperfeita. Vinha de um contexto simples, de uma pequena aldeia, sem grande relevância. Ela não esperava nada de extraordinário na sua vida. De repente, foi surpreendida por este anjo, pela visita deste anjo com uma mensagem divina que mudou tudo. Ela seria a mãe do Salvador. Imaginem o que Maria sentiu naquele momento. Era jovem, limitada no seu conhecimento e a notícia até parecia incompreensível. Maria é um exemplo de como devemos responder ao chamado divino. Assim como o anjo Gabriel veio a Maria com uma mensagem surpreendente, Deus também se revela nas nossas vidas de formas inesperadas. Ele chama-nos, concede favores e derrama a sua graça sobre nós, mesmo quando nos sentimos indignos ou até incapazes. Maria foi agraciada com a função singular de conceber e dar à luz o Salvador. Uma tarefa para a qual ela não se voluntariou, nem se sentia até preparada, como vimos na reação dela. Do mesmo modo, Deus, na sua soberania, escolhe cada um de nós para propósitos específicos, independentemente dos nossos méritos pessoais. Maria não foi escolhida por ser perfeita. Maria não foi escolhida por ser uma grande mulher, uma mulher de sucesso, muito conhecida. Não, ela foi escolhida pela soberania de Deus. No versículo 29 podemos ver a forma como Maria ficou perplexa e perturbada com essa informação. Se virmos, e vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. O que é isto que o anjo me está a dizer? Eu vou ser a mãe do Salvador? Qualquer pessoa reagiria de forma semelhante. Essa perplexidade é natural e também deve ser uma parte da nossa experiência com Deus. Ficamos maravilhados com a sua graça, que opera milagres em nós e através de nós. Mesmo quando não conseguimos compreender totalmente o que Deus está a fazer, a perplexidade e o medo tomaram conta dela, pois nada a preparava para algo tão grandioso. Ela não entendia completamente o que estava a acontecer. Porém, o relato destaca a ação graciosa de Deus. Deus não escolhe com base em méritos humanos, mas segundo a sua vontade soberana. Maria foi alvo dessa graça, não por ser perfeita, como já vimos, mas porque Deus assim o determinou. E a resposta de Maria ao anjo foi de submissão. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Vemos isto no versículo 38. Ela não entendeu completamente o que estava por vir, mas confiou na soberania e no plano de Deus. Ela não questionou a capacidade de Deus, mas expressou um entendimento limitado da situação. Ter questões para Deus é diferente de questionar Deus. Qual é a diferença? Quando nós temos questões, nós estamos a admitir que o problema é nosso,
que o nosso entendimento da situação é limitado. Quando nós questionamos Deus, nós estamos a pôr o problema em Deus. Estamos a questionar a sua capacidade de fazer o que lhe aprouver. Até podemos ver um exemplo semelhante em versículos anteriores, onde o anjo, de uma forma semelhante, vai ter com Zacarias, pai de João Batista. Vemos assim no versículo 11 do capítulo 1. E o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Então, o anjo também foi ter com Zacarias. E no versículo 12 vemos: e Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Reparem que não é muito diferente da reação de Maria. O anjo foi ter com Maria e a reação de Maria foi de ficar temerosa, com medo. A fé de Maria não se baseou na sua própria capacidade ou num entendimento pleno daquilo que estava a acontecer, mas na certeza que Deus é fiel e poderoso para cumprir as suas promessas. O seu sim foi um ato de fé, mesmo sem compreender tudo, mesmo sem compreender todas as implicações da sua missão, daquela missão que lhe estava a ser confiada. Isso não anulava as suas dúvidas ou temores, mas revelava a sua disposição em confiar em Deus. Nós devemos ser como Maria. Somos chamados a confiar na graça divina que age nas nossas fraquezas. Mesmo quando nós somos fracos, nós estamos firmados no nosso Deus que é forte. A identificação com Maria lembra-nos que Deus usa pessoas comuns para realizar os seus propósitos extraordinários. Como vimos, Maria não era uma mulher de sucesso, não era uma mulher ultra conhecida. Uma mulher simples, que foi usada para o propósito de encarnar o próprio Deus. Jesus é quem se identifica connosco na nossa fragilidade e pecado. Nós, porém, identificamos-nos com Maria. Nós também somos frágeis. Nós também somos pecadores como Maria. Mas somos capacitados pela graça do nosso Deus. Podemos ver também que o anjo menciona Isabel, a prima de Maria, como uma prova do que Deus é capaz de fazer. Isabel, como nós vimos, era considerada idosa, estéril e estava grávida de João Batista. Esse milagre ecoa outros momentos da história bíblica, como os nascimentos de Isaac, Jacó e José. Filhos de mulheres que também enfrentaram desafios para conceber. Sara, Rebeca e Raquel eram estéreis e Deus deu-lhes a bênção de conceber. Deus já tinha feito grandes milagres na vida de outras mulheres. Esta não era a primeira vez. No entanto, há uma distinção importante entre estas três mulheres, mais Isabel e Maria. Enquanto Deus agiu para superar a esterilidade, no caso destas 4 mulheres, com Maria, Deus supera a impossibilidade absoluta da concepção, sendo Maria virgem em vez de estéril. Sara, Rebeca e Raquel, Isabel, são como um tipo que apontam para o milagre da concepção virginal de Maria. Deus já tinha agido de forma miraculosa na esterilidade das outras mulheres, mas com Maria, Ele age de uma forma ainda mais sobrenatural, tendo sido Jesus concebido quando Maria ainda era virgem. Milagre esse que estava profetizado antes até de Maria ser viva. Como podemos ver em Isaías 7,14, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. É maravilhoso vermos como Deus cumpre as suas promessas. Como já vimos várias vezes ao longo desta passagem e desta pregação, vemos o cumprimento último e perfeito das profecias em Jesus. No seguimento do anjo indicar a forma como Maria iria conceber e a forma como Deus agiu na vida de Isabel, o anjo indica no versículo 37, e podemos ler: porque para Deus nada é impossível. Esta afirmação não é apenas uma garantia para Maria, mas uma verdade universal que atravessa toda a Escritura. Desde a criação do mundo até aos milagres realizados por Jesus,
tudo é prova do poder ilimitado de Deus. A concepção virginal de Jesus é o ápice desse poder, demonstrando que Deus não está restrito. Deus não se restringe às ordens naturais como nós. Deus, Ele age muitas vezes até e faz coisas que são impossíveis aos olhos humanos. Mas para Deus, como vemos aqui, não há ou nada é impossível. Deus pode fazer tudo porque Ele é soberano e tem todo o poder. Isto convida-nos, irmãos e amigos, a entregar as nossas preocupações a este Deus. A este Deus que age no impossível. Que, como Maria era uma pessoa frágil, uma pessoa até considerada insignificante, e ela teve o Salvador, o nosso Salvador. Foi ela que o concebeu. Isto convida-nos também a confirmarmos que Ele pode intervir de maneiras inesperadas e poderosas nas nossas vidas. O evento aponta para a soberania de Deus, que não apenas cumpre as suas promessas, mas o faz de maneira sobrenatural e inimaginável. Esta afirmação convida-nos a confiar plenamente no seu poder e no seu plano para a humanidade. E vendo o exemplo de Maria, desafia-nos a respondermos com fé e submissão, assim como Maria também o fez, confiando que Ele pode realizar, e Ele é capaz de realizar grandes coisas em nós e através de nós. E não é por causa dos nossos méritos. Maria também em si mesma não tinha mérito algum em conceber o Salvador, mas ela concebeu porque Deus assim o quis. Deus, na sua soberania, planeou desta forma. E por causa da confiança que nós temos nesta afirmação, que nós possamos também, como Maria, dizer: eis aqui o servo do Senhor, cumpra-se em mim, conforme a tua palavra. Vamos orar. Grandioso Deus e Pai, nós somos gratos por podermos estar aqui. Somos gratos porque nós, como Maria, somos frágeis, somos pecadores, mas Tu mesmo assim derramaste a Tua graça sobre nós. Somos gratos pela forma como tens sido connosco, como tens sido com esta igreja, como tens sido também com o pastor desta igreja. Continues a guiar esta igreja e que possamos responder a Deus com fé, como Maria o fez. Ajuda-nos a podermos ter confiança na Tua soberania e na Tua providência. Ajuda-nos a podermos entender que nem sempre nós precisamos de entender tudo. Tu ages no meio do impossível. Tu não estás restrito às ordens naturais. Tu não estás restrito àquilo que nós estamos restritos. Ajuda-nos a olhar para o exemplo de Jesus na sua encarnação como alguém que está disposto a socorrer-nos nas tentações, como alguém que está disposto a compreender-nos. Nós muitas vezes temos essa particularidade de dizer que ninguém nos compreende, mas Jesus compreende-nos. É isso que nós vemos na Tua palavra. Jesus também foi tentado em tudo, mas Ele não pecou. Ele pode nos socorrer nas nossas tentações. Ajuda-nos a podermos agarrar a este Jesus que encarnou, que se fez como nós, mas não pecou. Ajuda-nos a podermos também entender a divindade de Jesus. Ele que se fez homem, mas não deixou de ser Deus. Ele é o Santo, Ele é o Filho de Deus. E é este Jesus que nós adoramos. É este Jesus que nós queremos exaltar. Que nós possamos, enquanto congregação, poder exaltar este Jesus, Salvador, que nos resgatou da morte para a vida. É isto que nós te queremos pedir e agradecer. Em nome de Jesus. Amém.